Olá, eu sou a Vera Felipe e hoje eu vou dar continuidade sobre um assunto que eu já fiz um vídeo anteriormente, que é sobre a limpeza de tecidos em séculos passados. Mas agora aqui o foco é a Inglaterra do período Tudor, que teve como um dos principais destaques, o rei Henrique VIII. Mas diferente do vídeo anterior, aqui eu não vou trazer receitas, tá? Esse é um vídeo com conteúdo mais vinculado ao comportamento e também algumas curiosidades bem interessantes. Então, e boa parte do que eu trago aqui é resultado de um curso online que eu fiz intitulado History of Royal Fashion. Ao contrário do que se pode imaginar, a limpeza de tecidos era sim um assunto muito importante no período. Mas que período é esse? Então eu inicio aqui mostrando a árvore genealógica da família Tudor, tá? E ela então inicia com Henrique VII, em 1457, que foi casado com a Elizabeth de York, e temos no centro uma das figuras principais, que é o Henrique VIII, e as suas diversas esposas. E aqui destacamos a segunda, que é a Ana Bolena, que foi a mãe da Elizabeth I, que sucedeu a Henrique VIII após a sua morte. Bom, no período, as roupas e os tecidos eram suntuosos e assim como se pode observar nessa figura atribuída a Lucas Hare, feita no século XVI, intitulada The Family of Henry VIII, uma alegoria à sucessão Tudor. Eu vou deixar o link da imagem também na descrição e ela é uma obra que mistura retratos e alegorias. Segundo alguns historiadores, o rei Henrique VIII tinha banheiros instalados em seus castelos. Já a sucessora de Henrique, a sua filha Elizabeth I, estudiosos comentam que ela tomava banhos mensais. Além disso, comenta-se que os Tudors lavavam as mãos e o rosto diariamente e que trocavam também as roupas íntimas frequentemente. As roupas íntimas eram feitas em linho, principalmente as da nobreza. E essas eram trocadas frequentemente justamente que era para dissimular ou até mesmo para afastar o odor corporal. E elas eram muito mais fáceis de serem lavadas do que as roupas externas. Inclusive essa peça, produzida na Inglaterra e que está no acervo do Victoria and Albert Museum, produzida entre 1615 e 1630, é um desses exemplares. No site está mencionado que a peça não tinha decoração, justamente para facilitar a limpeza, e que uma mulher rica teria várias dessas peças e que usaria uma limpa todos os dias. Quando uma peça de roupa externa ficava muito encardida, os alfaiates entravam em ação justamente para trocar o forro dessas peças. O uso de punhos e rufos era também muito importante na roupa na vestimenta da nobreza, isso porque denotava limpeza e também uma distância de trabalhos que pudessem sujá-los. Além, é claro, que seu uso denotava status e também riqueza, por conta dos preços altos dessas peças, que geralmente eram feitas com técnicas, matérias-primas muito caras. Eu escrevi um pouco sobre rufos no meu livro Decifrando Rendas, que eu também vou deixar o link do e-book logo abaixo, caso você tenha interesse em dar uma lida neste conteúdo. Mas eu também vou mostrar agora para vocês, deixar aqui na tela algumas imagens justamente para ilustrar um pouco a ideia da beleza dessas peças, e não só a beleza, como também a delicadeza e o quanto de suntuosidade esse tipo de peça trazia numa roupa. Mas voltando à limpeza, agora eu vou ler um trechinho bem interessante, tá? A figura da lavadeira, principalmente das roupas da realeza, eram recompensada pelos serviços prestados. Historiadores apontam que Anne Harris, em algumas fontes está mencionado como Agnes Harris, foi inclusive recompensada pelos serviços prestados ao rei. Elizabeth I também tinha suas lavadeiras de confiança e eram principalmente duas: Elizabeth Smith, até 1576, e depois Anne Twist. A confiança era tamanha que elas eram mantidas no máximo tempo possível na atuação ali como lavadeira. Além disso, eram recompensadas com presentes e dinheiro. Essas lavadeiras, inclusive, viajavam com a rainha, tamanha digamos assim, a confiança que elas
que a rainha tinha nessas lavadeiras. E algumas questões a respeito disso está no livro intitulado The Private Lives of the Tudors, Uncovering the Secrets of the Britons, da autora Tracy Borman. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o título deste livro. Bom, lavar essas roupas era um trabalho árduo, né? E para executar o trabalho era necessário um grande espaço físico para atividade não só de lavar, como também para secar. Além disso, muita água era utilizada. Depois de lavada, as peças eram postas para secar. Depois de secas, né, grandes ferros de passar eram utilizados. E além disso havia o trabalho de engomar. Eu até tentei procurar alguma imagem que ilustrasse esse processo, esse ferro de passar roupa, mas infelizmente eu não encontrei nenhuma imagem que pudesse contribuir aqui neste vídeo. E também não eram só as roupas das vestimentas que eram lavadas, né? Inclusive as roupas de cama também passavam por esse processo de lavar, secar, engomar. E algumas roupas de cama elas possuíam partes decoradas que eram destacáveis, assim elas eram retiradas para serem lavadas, né, e depois presas novamente, né? Assim não havia o desgaste dessa decoração, que certamente era muito caro. Mas tem um detalhe: os ricos, a nobreza, né, nas roupas de cama de ricos e dos nobres, esses detalhes, essas provavelmente rendas e bordados, não eram destacáveis. Isso para mostrar que eles poderiam comprar novas peças caso aquelas que estavam em uso se desgastassem. Além do mais, o processo de limpeza também era diferente nos diferentes tipos de tecido. Por exemplo, couro era feito de uma maneira, os tecidos com pedras preciosas ou com fios metálicos também passavam por um outro tipo de processo. Para os couros, geralmente eram utilizados diversos tipos de ceras. Já para os tecidos com fios metálicos, né, a lavagem era minimizada, se evitava uma lavagem constante, né, e o ideal era justamente manter esse tecido o mais longe possível do corpo para que ele não se sujasse e não tivesse essa demanda pela limpeza. Então, inclusive, algumas vezes haviam várias camadas, inclusive de forro, para dificultar este acesso ao corpo. Esse vídeo foi muito rápido comparado com o anterior, mas assim espero que tenha sido interessante para vocês, até pelo fato de saber que realmente, né, havia essa preocupação com a limpeza, haviam esses forros que protegiam as roupas do contato do corpo, esses detalhes vinculados aos detalhes ornamentais que eram destacáveis das roupas de cama, inclusive as roupas de casa, né, de decoração, e também ao nome dessas lavadeiras, para ver que o quanto, né, elas eram importantes neste cenário. Bom, fico por aqui então, qualquer dúvida é só me escrever. Meu muito obrigada e até a próxima.